tinha. Minha moto quebrou o amortecedor, mano. E a moto descanhotou e eu andava com essa moto desse jeito, assim, ó. E os irmãos tudo tirando sarro de mim. Eu ia com aquela moto, um dia o rapaz começou a trabalhar comigo lá na faculdade e falou assim: ô, essa moto sua tá torta, irmão, parece que eu estou alcançando você. Eu olhava pro rapaz, ele estava passando com a moto andando assim, irmão, sabe? E eu olhei aquilo e falei: sabe o que é isso, irmão? Eu achava que Deus não ia fazer um milagre na minha vida. Aleluia. Um dia chegou um irmão e falou: José, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai mudar a tua história, José. Você está sofrendo, José, pagando aluguel, mas saiba que o Deus de milagre vai fazer o impossível na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que nesta noite Ele vai fazer o impossível. Não há impossível para Deus, não. Ele vai realizar o impossível. Amanhã você vai ver que o impossível vai cair na sua vida. Glória a Deus. Chegou o tempo, Isabel engravidou. E Maria, mãe de Jesus, viu o milagre. Nem Maria creu, irmão, olha aí. A mãe do nosso Salvador, até ela duvidou do anjo. Zacarias duvidou do anjo também. E o Senhor falou assim, o anjo falou para Zacarias: Zacarias, você está crendo? Você vai ficar mudo até o nascimento do menino. Sabe o que Deus está dizendo? Que tem gente que quando Deus fazer o milagre na sua vida vai ficar mudo. Vai ficar mudo com o teu milagre, irmão. Glória. Vai deixar o fulano mudo. Quando você chegar com teu carro lá, irmão, receba o teu milagre aí. Deus vai te dar um carro, sim. Eu creio. Aleluia. E vai dar um carro bonito, irmão. Vai dar um carro bonito. Vai ser esse carro caindo na sua chapa, não. Eu vi andar de bicicleta, né, irmão? Tem carro que eu vou te falar. Tem carro que é pior andar de bicicleta, né, irmão? Vai sofrer, não sei na onde. Eu tinha um prêmio, irmão. E eu fazia missão com esse prêmio, ó. Eles chamavam o meu prêmio de garça branca. Aquele prêmio meu, um dia eu e a mulher de Minas Gerais bateu no buraco, mas ficou assim. Ficou quase um minuto zonzo. O carro estava desse jeito, batendo assim. Batendo no buraco, aquele carro lá, ficou eu e a mulher no ar, assim, ó. Mas Deus vai dar acima. Deus vai trazer um milagre na sua mão. E quem viu a olhar vai falar: Deus é verdadeiro mesmo. Aleluia. Acha aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá, aleluia, era um coitadinho, aleluia, mas Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, aleluia. Glória. Jesus, glória a Deus. Vai, irmão, tem uma mensagem do Marcos Feliciano. Eu gosto, irmão, eu gosto porque o povo humilha a gente, porque quando o milagre chega aí, fica. O Marcos Feliciano dizia assim, ó: se alguém quiser ver seu milagre, vai ter que pôr um binóculo nos olhos, aleluia. Tem gente que vai olhar você de binóculo, irmão, e além de olhar de binóculo, Glória a Deus. vai ficar mudo, irmão. Eu vou crer, não creio não. Aleluia, é o Deus puro e verdadeiro que está fazendo o milagre. Deixa em zombar aí, irmão. Deixa que você dizer: é o crentinho lá, é o coitadinho do irmão que ora, está crendo no Deusinho. Vai ver o tamanho do Deus, irmão. Vai ver que o Deus de Israel é Deus de milagre. Chegou o tempo certo, Isabel gerou um filhinho e foi apresentar o menino, e o menino chamou João. Qual que é o nome do menino? Aí a boca de Zacarias abriu e disse assim: vai ser João. O nome dos... Pegou uma tabinha que ele não falava e escreveu para todo mundo ver o nome. O nome seria João.
Glória. Saiu assim, é João. Saiu catálogo assim, o nome do menino é João. Mas quando o menino nasceu, a boca abriu e Deus deu glória a Deus. Amém, irmão? Creia no milagre de Deus esta noite. Glória. Porque para Deus nada é Você. nada é impossível. Amém, missionário. Glória a Deus, aleluia. Isso é porque o irmão não ia pregar, hein? Você pode pregar e até a Aleluia, glória a Deus. Rapaz. Pegar o microfone, não quer saudade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir agora, né, o pastor, né? Glória a Deus. Porque agora você deve estar mais carregado esse microfone. Glória a Deus, vamos estar orando, né? Vamos colocar de pé, vamos estar orando pro abrir do pastor. Isaac, coloca o louvor pro pastor aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, o irmão Marcos recolhe as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Pastor Paulo, Deus. quer vir aqui orar, pastor? Amém. Orar pra ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, abençoe o filho. Já põe louvor pra ele. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória. Quero saudar os bons papai do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Estou feliz essa noite, irmão. Glória a Deus. Estou feliz essa noite por estar aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus. Glória a Deus. Eu sempre falo, o tempo é de Deus. É. Glória a Deus. O cristão, a pessoa que diz que o tempo o atrapalhou ele está usando um verbo errado. É, O tempo Deus. não atrapalha ninguém, o tempo é de Deus. Aleluia. A minha esposa hoje se precipitou no mercado, porque estava chovendo, nós estávamos de moto, É igual. e ficou querendo brigar comigo porque o carro não estava pronto, porque eu estava um impacto com o veículo, né? E ele disse que foi na oficina para arrumar. E o rapaz não me liberou, tem muito serviço, a demanda é grande, né? Não existe mão de obra quase, né? Então a gente não pode ficar precipitado, nervoso, eu fico nervoso e eu não está fazendo a manutenção do veículo, fica nervoso, todo mundo fica nervoso, para quê? É, Porém, Deus. quando nós não tínhamos veículos, vamos orar a Deus que a Senhor vai dar uma trégua e nós vamos embora, para que isso? A Senhor deu uma trégua, irmão. E nós chegamos em casa enxutinho, sem se molhar. Agora fica preocupado, irmão. Às vezes xingando, irmão. Que negócio assim, murmurando. E como é que Deus vai trabalhar? Deus trabalha em todas as circunstâncias, Verdade, em Deus. todos os momentos, amém? Vamos louvar a Deus para que ganhamos tempo, né? E senão vamos até 10 horas aqui. Quem não veio vai perder a bênção. É o dia da vitória. Chegou, o dia da vitória chegou. Ô, glória. Glória a Vamos louvar a Deus. Deus como Zé. O dia da vitória chegou. Jesus. Glória a Deus. Ô, maravilha, irmão. Quem crê nessa noite que o dia da vitória chegou? Glória. Você passou por prova, nós Glória. estamos passando por prova, o Zé sabe da minha prova, o Zé tem suas provas, mas cada um tem suas provas. É. Diferente uma da outra, né? Mas o dia da vitória chega hoje. Aleluia. Aleluia, a vitória chegou. Deus de maravilha. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Dia da vitória chegou. Glória a Deus. Momentos tão difíceis você passou. Quantas vezes no seu quarto você chorou? E no peso na garganta sem poder gritar.
vitória chegou. O dia da vitória chegou. Enxugue as suas lágrimas, da glória a Deus. O dia da vitória chegou. O dia da vitória chegou. O dia da vitória chegou. Pode comemorar e agradecer a Deus. O dia da vitória pra você. O dia da vitória pra você chegou. Oh, aleluia! Vamos lá, Deus, imagina, irmão. Projeto no deserto. Glória a Deus. Vamos louvar aqui, irmão. Oh, maravilha. José vai louvar Deus com você aí. Glória a Deus. Aleluia, projeto no deserto. Glória. Essa agora é sua. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Projeto no deserto, aleluia. O povo, irmão, ele atravessou, né? Glória. Passaram 40 anos no deserto, mas não faltava alimento, não faltou vestes, as suas vestes, né, não se gastavam, né? Verdade. Glória a Deus, seus sapatos também não se envelheciam, nada. É forte. As mulheres tinham partos ali normais, ninguém ficava doente, o médico dos médicos estava ali, que era Jesus. Aleluia. Então não faltava nada para o povo de Deus. Verdade, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Um povo em pleno deserto, a chuva estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Meu Deus. Oh, aleluia! Glória. As pernas nunca inchavam, a roupa nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguia. É, Jeová. Glória a Deus. Oh, aleluia! Ele está aqui nessa noite, irmão. Eu creio. Diga agora a ele, aleluia! E Deus é ele, oh, que está coberto, oh, que fez o seu projeto no deserto. E Deus é ele, oh, que está coberto, oh, que fez o seu projeto no deserto. Eu vou esse projeto no deserto. Glória a Deus. Oh, glória. Um povo em pleno deserto, a chuva estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Deus está com você aí. Glória. Vamos lá, aleluia. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Ele é Deus de provisão, irmão. Glória. Essa noite, aleluia. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguia. Agora, meu irmão. Oh, aleluia. Glória a É, Deus. Jeová. Ele está aqui nessa noite, irmão. Vai trabalhando, Jesus. Glória a Deus. E Deus é ele, oh, que está por perto, oh, que fez o seu
nessa noite. Vamos, aleluia! Agora! Que está no céu, que fez o céu, projeto no deserto. Que está no céu, que fez o céu, projeto no deserto. Ele tem prazer na sua vida, meu irmão. Ele tem prazer na sua Aleluia. Aleluia! O prazer de Deus. E Deus é que está coberto, que fez o seu projeto no deserto. E Deus é que está coberto, que fez o seu projeto no deserto. Tem projeto aí, está coberto, que fez o seu projeto no deserto. E Deus é que está coberto, que fez o seu projeto no deserto. Que está coberto, que fez o seu projeto no deserto. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Glória a de Deus, Deus. aleluia. Aleluia, glória a Deus. Graças Este Deus, irmão, que nós servimos é um Deus que tudo pode, né? Ele está aqui, irmão, nesta noite para falar, para continuar falando conosco. Eu Glória. estava observando quando o presbítero José Antônio estava falando a respeito dos louvores. É muito interessante, né, irmãos? São louvores que às vezes edificam, né? E louvores que não edificam. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas aprove a Deus, né? Glória a Deus. Quando louvamos ao Senhor. Eu, Aleluia. outrora, algum tempo passado, eu ouvia muito aquele louvor a respeito de Zaqueu, né? Como Zaqueu, né? Todo mundo, aquele louvor fez um grande sucesso, irmão. Como Zaqueu, eu quero subir, né? Mais alto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu observava aquele louvor, irmãos, Aleluia, Jesus. como Zaqueu, né? E a gente, Aleluia. o povo cantava, a igreja louvava, até a igreja católica, né, os padres cantavam aquele hino. E eu começava a observar a letra daquele hino. E não me cabia, não me entrava, irmão. Como Zaqueu, quero subir, né? No mais alto que eu puder. Só. Como é que chama? E olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Tá vendo? Eu preciso De ti, ó Pai. E aí ele entra na minha casa, entra na minha vida, né? E tal. Então, quando nós aceitamos a Cristo, irmão, aleluia, ele já entrou na nossa casa. Então é uma prova de que você está convidando alguém para entrar, que aquela pessoa que está de fora, Jesus está de fora de você, está dentro de você, está morada dentro de nós. É, eu Jesus. observava aquilo, eu achava bonito o povo louvar, e eu não gostava, nunca me entrou para me louvar esse louvor. Mas graças a Deus. A Chico Cavalhado gravou um hino lá que é: a cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeiro, mas por dentro, de quem? Da cruz? Mas em Cristo estava o mesmo pecado, né? Na cruz era um pedaço de madeira, qualquer outro homem podia transportá-la. Então nós temos a letra, e a gente às vezes louvamos, não é uma correção que o irmão Zé fez aqui para a irmã, aí louvou a Deus, ela gosta da alma no coração, mas a gente tem que observar a letra, né? Às vezes tem alguma colocação errada, chama Jesus de Deus de você, entendeu?
tem um menino do Vale da Verdade, disse ele dormiu lá em casa. Nossa, Deus dorme, irmão. Peraí, o seu pode dormir, mas o meu não. É, Deus. Você entendeu? Não é bonito, não é, irmã? A irmã já louvou, não? Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Oh, meu Deus. A Bíblia não mostra que ele dorme. Jesus, quando já está pregando, Jesus em pessoa física, né? Ele comeu pão, né? Mas ele, em espírito, ele é o quê? Ele é o pão da vida. Então, Jesus, quando ele entrou no barco, né? Onde estavam os tripulantes ali no navio, eles estavam cansados. Ele foi descansar. Mas não fala que ele foi dormir, né? Porque dormir é uma coisa, descansar é outra. Entendeu? Tem esse intervalo. E eles correram desesperados e falaram: tem um camarada lá, um porão lá, e acho que o problema é ele. Não é? Não, vamos chamar ele. É o Jonas? Era o Jonas que estava dormindo lá. Né? Mas Jesus não dorme. Glória a Eles foram Deus. despertar Jesus lá, entendeu? E Jesus olhou, quem sabe, já viu quando você dorme e dá aquela relaxada, e abre os braços e dá aquela respirada? Jesus, quem sabe, né? Chegou na polpa do barco, deu aquela relaxada, abriu os braços, deu aquela respirada. E disse o quê? Acalma, que vem, aquieta-te, mar. Então ele manda acalmar o vento, irmão, que às vezes contrário às nossas vidas, né? Acalmar o vento, aquietar o mar, entendeu? Que há na nossa vida, às vezes, glória a Deus. Vamos para a palavra, porque o tempo é escasso, irmão. Aleluia. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, né? É o tema da campanha, né? Glória a Deus. Há muitas pessoas que faltaram hoje, quem sabe, como eu falei no início, devido à chuva, irmão. A chuva, eu falo que isso aí são crentes, irmão, é meteorológico, meteorologia, a meteorologia, né? Ele, se é muito calor, ele não vem para a igreja porque está muito calor. Se chove, ele não vem para a igreja porque está chovendo, irmão. E se faz frio, ele não vem na igreja porque está muito frio, pastor. Ele tem uma justificativa, ele quer se justificar. Meu Deus do céu. Para não vir à igreja. Aleluia. Quando passou pobre, aleluia. Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Para ele, irmão, e sentir a sua magnitude, a sua santíssima presença. Glória a Deus. Quem quer adorar a Deus, irmão, abra a boca. Glória. É assim. A Jeremias 33, versículo 3 diz o quê? Clama a mim, aleluia. Clama a mim, aleluia. Clama a mim. Oh, glória a Deus. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não Sabes. Quem era que estava pedindo, aleluia, para Jeremias clamar a ele? Quem que era? Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É forte, Deus. O Senhor estava pedindo, aleluia, para que Jeremias clamasse a ele, né? Clama a mim. Então por quê? Porque havia uma necessidade de Jeremias clamar ao Senhor. Porque ele estava passando por prova. Porque ele estava passando por lutas, irmão. Aleluia. E quem passa por luta, quem passa por prova, clama. Até o próprio ímpio. Quando ele está passando por uma dor que está agonizando, uma situação difícil, ele começa a clamar. Eu não estou falando rogar. Rogar, pedir e clamar. Então tem todos esses três, aleluia, parágrafos. Glória a Deus, é forte. Aleluia, clamar e rogar. Rogar é mais que orar, né? Portanto, na ordem crescente, pedir. Segundo, clamar. Terceiro, rogar. Rogar é mais forte do que clamar. Clamar é mais forte do que pedir. Aleluia. Então, aqui, certamente, irmão, Jeremias já tinha pedido, cansado de pedir. E não tinha resposta. Aí ele fez o quê? Clamou. Clama a mim. Né? Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Porque o clamor, irmão, aleluia, glória a Deus, movia o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, Deus aqui, aleluia, ele está, aleluia, uma representação, glória a Deus, no Velho Testamento, glória a Deus, em espírito, não é isso? Que nós chamamos de, me ajuda aí,
Teofania, isso. Ah, agora sim, era a frase que eu queria. Então está numa teofania. Porque ele não tinha como se apresentar em carne. O Deus aqui, ele operava, aleluia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, numa teofania. Mostrando ele que era Deus. Ele mostrou-se que era Deus, aleluia, para os discípulos. Ele mostrou que era Deus para os profetas. Ele mostrou que era Deus para os discípulos e mostrou para, aleluia, para o povo que serviam a ele, aleluia, no deserto, aonde quer que estivesse, irmão, para Moisés. É, Deus. Aleluia. Moisés Glória a Deus. pediu, né? Mas quando Moisés clamou, Deus o atendeu. Não é isso? Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão de Israel ali no Egito, irmão, aleluia, teve o que? Um clamor. Né? Mas, quando o povo foi liberto da escravidão, das mãos de Faraó, que chegou no deserto, já não era mais clamor para Moisés, porque o povo colocou Moisés numa forca. Trocou para uma comemoração, né? Mas Moisés, a situação que nós estamos passando aqui, você clamou tanto desse Deus, parece que ele não te ouviu. Aí Deus se afastou do povo, irmão, e foi rogar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro ele pediu, segundo ele clamou, terceiro ele rogou. E quando ele rogou ao Deus Todo-Poderoso, Deus não aguentou, aleluia, louvado seja, o clamor de Moisés, quando Moisés estava rogando ao Senhor. Aleluia. E disse: eu vou tomar providência, eu vou agir. Glória a E Deus. falou: Moisés, aleluia, o povo está com sede, então toca a rocha. Moisés estava tão nervoso com o povo, irmão, que a Bíblia diz que ele feriu a rocha, e a rocha não verteu água. Moisés voltou novamente a clamar ao Senhor, a rogar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés chegou, que clamou, nada aconteceu. Mas quando ele rogou ao Senhor, aleluia, Deus ouviu as suas orações. Glória a Deus. E ele se quebrantou, irmão, com seu coração, não feriu mais a rocha, mas tocou a rocha. Porque a rocha simbolizava Deus. Aleluia. E a rocha verteu água. Aleluia, glória a Deus. E o povo saciou a sua sede. Aleluia. Então o clamar aqui, irmão, de Jeremias, a gente temos que ficar, irmão, às vezes, muitas vezes, quando passamos por situações difíceis, irmão, temos que ficar, irmão, na presença de Deus e clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Verdade. Não murmurar. Porque tem pessoas que quando passa por uma situação, ele, em vez de clamar, ele murmura. Glória a Deus. Verdade, Deus. Então tenhamos cuidado, irmão, como clamar, como buscar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe eu vou entrar aqui um pouco sobre a história de Jeremias, mas existe, eu já contei vários testemunhos, um testemunho de uma criança que na escola, irmão, não sei se o irmão já ouviu isso aí, crente, e os demais não eram crentes. E a professora fez um trabalho para essa criança, para todos ali na classe, para que um desafio, irmão, que eles escrevessem em uma página branca do seu caderno, de um lado, escrevesse sobre Jesus. Já ouviu isso aí? E do outro lado, escrevesse sobre Satanás. E todos fizeram seu trabalho, seu dever de casa. Chegou lá, entregaram a professora, e quando aquele menino crente, irmão, entregou o trabalho à professora, que ele voltou a sentar na sua carteira lá, a professora falou, vamos pôr um nome aqui fictício, né? Joãozinho, vem aqui. O que aconteceu, professora? Eu mandei fazer o trabalho em casa, de um lado da folha do ofício, né? Escrever sobre Jesus, e de um outro lado escrever sobre Satanás. Você só escreveu sobre Jesus dos dois lados. Ele disse: não, senhora professora, a senhora precisa ver direitinho nesse negócio aí, porque eu escrevi sobre Jesus, sobre Satanás. Na outra folha assim. Não, você preencheu um lado da folha e do outro lado continuou escrevendo sobre Jesus.
Deus. Não, olhe bem direitinho que tem algo sobre Satanás aí. Quando ela olhou no final da página, bem em letra minúscula, irmão, lá no rabisco, no final, estava escrito assim: aqui não tem lugar para você. Oh, aleluia! Glória. Oh, glória a Deus! É assim que tem que ser o crente, irmão. Não pode dar lugar ao inimigo, irmão. Às vezes passamos por uma prova, por uma tentação, irmão, e não clamamos, irmão. Temos que clamar de joelho, buscar. Jesus estava clamando em toda situação, em toda circunstância da sua vida. Ele clamava. E Deus disse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabe, irmão. Então aquele que clama, irmão, Deus responde. Aquele que clama, Deus atende. Aquele que clama, Deus ouve, irmão, aleluia. E Deus responde, irmão, aleluia. Creio. E nós anunciaremos coisas grandes e firmes que não sabemos. Glória a Deus. Para aqueles que estão na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou falar um testemunho aqui do missionário, irmão. Missionário, ele foi pregar em um país em que as pessoas ali eram ateus, não criam em Deus. E aquele missionário estava pregando na praça, irmão, pregando, anunciando o evangelho e pregando aquela mensagem. E todos os missionários chegavam ali, ele era expulso pelo aquele povo ali, e aqueles líderes ali. E eles pegaram, o missionário trouxe uma mensagem convincente, que um dos chefes ali, um dos líderes, mandou um rapaz, irmão, pegar um bilhete ao missionário. E chegou ali, o missionário continuou pregando, colocou aquele bilhete no bolso, fez um apelo, ninguém se converteu. O povo era ateu, o povo não cria na palavra. Aleluia. É como os dias de hoje, irmão. Nós estamos pregando o evangelho e muitas pessoas não criam na palavra, não creem mais no evangelho, parece, irmão. Verdade. Estamos vivendo os momentos finais aqui, irmão, nessa época, irmão. Glória a Deus. Ai daqueles que vão buscar a presença de Deus, mas nós estamos buscando a presença de Deus, aleluia. Glória. E terminando aquele trabalho, irmão, o missionário foi embora. Quando chegou no hotel, ele pôs a mão no bolso do terno, que foi olhar o bilhete, tinha um endereço escrito ali, um convite para ele ir a um escritório ali no centro daquela cidade. E ele foi, quando chegou lá, irmão, era um líder da seita ateu, né? Era ateu. E ele pegou e disse: olha, é o seguinte, rapaz, gostei muito da sua mensagem, mas eu vou te lançar um convite para você ir num centro de reunião nossa. Você tem coragem de ir? Ele disse: tenho, porque eu vim pregar o evangelho. A Bíblia nos diz: ide por todo mundo, é a ordem imperativa do Senhor, e pregar o meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão quem? Os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, aleluia. E pegarão nas serpentes ainda, e escorpiões, aleluia, glória a Deus. Isso é para aqueles que têm fé, aquela para aqueles que creem. Glória a Deus. E aquele missionário começou a pregar, recebendo aquele convite, aleluia, disse: eu vou. Ele disse: se for 50 pessoas, porque o meu salão lá cabe 1.500 pessoas. Se fosse comparecerem 50 pessoas ali, você vai? Ele disse: eu vou, não tem problema. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Então eu vim aqui fazer a obra missionária. Eu estou pregando para isso. Se tiver uma pessoa, eu vou lá e prego a palavra para ele. Ele foi, convidou. E aquele marcou um dia e convidou os seus adeptos, irmão, as pessoas que ali congregavam com ele. Aleluia. E foi muita gente. O missionário vai vir pregar aqui. O missionário chama Francisco das Chagas, irmão, era nosso aqui do Brasil. E disse: olha, vai estar um missionário aí do Brasil, ele vai pregar a palavra para nós aqui. Então nós vamos lá para ouvir. Disse, irmão, quando ele chegou ali naquele recinto, estava superlotado, irmão, porque era mais de 1.500 pessoas que não cabiam mais gente ali. Era gente nos corredores, nas laterais, gente lá fora, irmão, esperando o missionário para a palavra do missionário. E quando eles começaram a pregar, irmão, o líder começou a falar e disse: agora apresentou o missionário e disse: olha, vamos ouvir o missionário das Chagas, Francisco das Chagas, que ele agora vai nos trazer a palavra. Ele tem 15 minutos para falar desse Jesus que ele serve para nós, irmão. Olha o desafio, já começou por aí. Ele disse: não vou pregar. Ele começou a pregar. Como o tempo era escasso, era pouco tempo, irmão. Ele começou a falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza, prepara o homem, leva para o céu. E foi pregando, foi pregando. Meu Deus, é dono do ouro e da prata, ele é rico. Ele deu vista ao cego, curou leprosos, irmãos, aleluia. Glória a Deus. E começou a pregar. E os 15 minutos se foi, ele disse: os seus 15 minutos acabou. Agora pode parar.
parar, ele parou de pregar. Aí ele perguntou, o líder perguntou para o plenário se alguém tinha uma pergunta a fazer. E tinha um camarada que era um dos mais sábios ali, mais intelectual. Ele levantou a mão, chegou atrasado, estava lá na porta, irmão, superlotado, recinto, o ambiente. Ele levantou a mão e disse: eu tenho uma pergunta a fazer. Quando o povo olhou e viu que era ele, que era o homem que tinha grande conhecimento, todo mundo levantou e aplaudiu aquele homem, aleluia, porque ele disse que tinha uma pergunta a fazer. Quando o missionário terminou de pregar, ninguém o aplaudiu, o missionário, ninguém o admirou, mas quando aquele homem fez uma pergunta, que disse que tinha uma pergunta a fazer, o povo aplaudiu. Aí o líder perguntou para ele, disse: qual é a pergunta que você tem a fazer? A pergunta que eu tenho a fazer para esse missionário, esse pregadorzinho aí, é que ele pregou que o Deus dele era dono do ouro e da prata, e quando morreu foi colocado em uma sepultura emprestada. A pergunta é essa que eu tenho a fazer para ele. O povo aplaudiu ele novamente. Aí o missionário disse: olha, me dá 5 minutos que eu vou lá e meu Deus vai me dar a resposta. Aleluia, porque Deus não deixa você dizer, né, irmão? Aleluia. Aí o líder disse: pode orar seus 5 minutos, porque nós queremos dar a resposta. Qual a resposta você tem para nós? Ele quando dobrou o joelho, não demorou 5 minutos, dentro de 2 minutos, desceu a resposta para o missionário. O missionário levantou e pegou o microfone daquele homem: o senhor já tem a resposta. Qual a resposta que você tem para nós? Ele disse: ó, a resposta que eu tenho para você é essa, porque eu falei, preguei que meu Deus cura, salva, batida, prepara o homem, leva para o céu. Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. E você vem perguntar para mim porque ele era dono do ouro e da prata, e quando morreu foi colocado em uma sepultura emprestada. A resposta é simples e objetiva. A resposta é essa: o meu Deus é dono do ouro e da prata, porque ele não ia gastar fortunas e fortunas de dinheiro em uma sepultura somente para passar o final de semana. Oh, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? O povo se levantou e aplaudiu o missionário, irmão. O povo começou a aplaudir o missionário. Ele disse: olha, você tem mais 15 minutos para pregar desse Jesus para nós, desse Deus que você segue. A Bíblia diz que diz a história que o missionário pregou, mas ninguém se converteu, mas ele pregou a verdade e saiu de lá aplaudindo em nome do Senhor. Porque Deus não deixa o céu se envergonhar. Assim estava passando Jeremias, irmão, situações catastróficas, situação difícil, Jeremias, irmão, sendo perseguido, sendo caluniado, irmão. Às vezes o crente não quer ser perseguido, às vezes o crente não quer ser caluniado, o crente quer viver no bem bom, irmão, aleluia, flutuando, quer as coisas fáceis, não, irmão, as coisas têm que ser difíceis mesmo, é de joelho, é orando, é derramando lágrimas, é consagrando, é buscando, para recebermos vitória, irmão. Tem pessoas que querem receber vitória, quer receber bênção, mas não quer consagrar, não quer buscar, não quer sofrer, não quer passar por provações, irmão. Deus prova aquele que ele ama, irmão, aleluia. Deus te prova, irmão. Deus prova a sua igreja, Deus prova o obreiro, Deus prova os membros, Deus prova todos, irmão, a quem ele ama, irmão. Para que nós chegamos, irmão, aleluia, a um denominador comum, irmão, na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias estava sendo provado, irmão, aleluia, assim como as cidades circunvizinhas, irmão, e sendo perseguidas, irmão, sendo destruídas, aleluia, por todos ali, soldados e exércitos, irmão, destruindo as cidades. E Jeremias, um homem de Deus, um homem que Deus nos revelava, usava ele começava a profetizar, irmão, aleluia. E sabe o que aconteceu? O rei Zedequias, depois Jeremias mandou que prendesse, colocasse ele no calabouço. E Jeremias foi parar onde, irmão? No calabouço. O calabouço, irmão, era como se fosse uma cisterna, uma abertura feita, igual o homem, se ele abrisse os braços da esquerda para a direita, não conseguia alcançar as paredes, para que ele não pudesse sair. E aquele calabouço, irmão, aquela cisterna, ela não tinha muita água, ela era úmida, aleluia, para que a pessoa não conseguisse deitar ali e descansar, tinha que ficar de pé até morrer. Muitos foram mortos ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, naquela cisterna, naquele calabouço, e colocaram Jeremias ali. Era uma profundidade em que a pessoa não podia sair, de hipótese alguma, aleluia. Mas sabe o que acontece, irmão? Deus é Deus de provisão, Deus é Deus, irmão, aleluia, que ele resolve situações difíceis, a qual eu nem você pode resolver, ele resolve. Aí tinha um moço ali que era do exército de Zedequias, irmão, aleluia, mas era um moço cristão, era um moço que não conhecia a palavra, e chegou ao rei no seu palácio e disse: olha, rei, o que você fez e mandou fazer com o profeta de Deus, isso não se faz, rei. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te praguejar, vai vir coisas horrendas sobre ti. Tira o homem de lá, porque a situação que você vai passar é difícil, aleluia. E aquele moço trouxe uma profecia revelada para o rei daquela época, irmão, e o rei ficou temoroso e disse: olha, eu não aguento essa situação, eu não vou aguentar a situação que vocês estão me falando. Vamos fazer o seguinte: pega 30 homens aí, 30 soldados, e vai lá no meu depósito, vai lá na minha dispensa e pega panos velhos, pega novos de pano, pega coisas ali e pega uma corda de sisal. Uma corda de sisal, vocês conhecem? É aquela corda feita, irmão, aleluia, de coqueiros, de
poucos, né? Então tenhamos cuidado naquela corda, se você não segurar com uma luva, se alguém puxar, ela corta a tua mão. Ele disse, olha, pega panos velhos e vai ali e enrola, faz um lençol, ata sobre as cordas e põe sobre o profeta e tira ele de lá sem machucar ele, irmão. A situação que alguém te colocou, eu quero dizer para você, Deus vai mandar ele tirar você dessa situação sem te machucar, aleluia. E você vai sair vitorioso, nós vamos sair vitoriosos, em nome de Jesus, aleluia. Sabe o que aconteceu, irmão? E foram os 30 soldados ali, e aquele moço chamado Obed-Meleque, Obed-Meleque, aleluia, era um moço de confiança do rei, e ele chegou ali na beira do poço, do calabouço, e com um soldado e disse, Jeremias, levanta a mão e disse, eis-me aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem que clamou, irmão, aleluia, o homem que clamou e disse, clama a mim, respondei-te-ei, aleluia. Ele clamou e Deus respondeu e atendeu as suas orações, aleluia, glória a Deus. E colocaram-se as cordas ali, irmão, aleluia, e disse, Jeremias, enrola sobre essas cordas aí, esses panos, para você não se machucar e tirar o homem de Deus de dentro do calabouço, irmão. Eu quero dizer para você, Deus vai tirar você da situação que você está passando. Dia, irmão, aleluia, eu vi um testemunho de um ator, irmão, de um ator de televisão, que testemunho maravilhoso. Ele disse que tinha um fazendeiro, irmão, que, aleluia, e ficou doente o seu animal, um cavalo que ele tinha, era um animal que ele gostava muito, um cavalo, entendeu, de raça, e ele ficou doente esse animal, e o veterinário foi ali para medicar o cavalo e ver o que tinha que fazer com o animal. Ele condenou o animal e disse, olha, a única solução é sacrificar o animal. Ele não sabia como fazer com aquele animal, irmão querido. Aí sabe o que aconteceu, irmão? É na situação de Jeremias, não estou comparando Jeremias com o animal, mas o que aconteceu, uma comparação de um para com o outro. Diz que ele chegou ali, ele disse, tudo bem, doutor, eu vou sacrificar o animal. Aí ele não quis matar o animal, irmão. Sabe o que ele fez, irmão? Ele cavou uma vala muito profunda e colocou o cavalo ali, o seu animal. E sabe o que ele fez? Começou a jogar a terra, irmão. Aleluia. Saiba de uma coisa, irmão. Veja, escuta a profecia que eu estou te falando essa noite. Não importa, aqueles que cavou cova para você, cairão nela. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vai sair dessa situação. Aleluia. Diz que começaram a jogar a terra ali, irmão. Mas o animal começava a se mover de um lado para outro, para a esquerda, para a direita. E a terra ia descendo. E foi enchendo. E ele foi subindo, até flutuar e saiu fora e foi embora. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você está no buraco, irmão, se você está numa situação difícil e alguém está jogando terra, se mova de um lado para o outro, e porque esse buraco vai ser, aleluia, tampado por terra, não vai cobrir você, não. Você vai sair do lado de fora e vai dar glória a Deus, aleluia. Aí fora, glória. Assim foi Jeremias saiu do calabouço, porque Deus o tirou de lá, irmão. Deus quer tirar você dessa situação, creia nessa noite, aleluia. Glória a Deus, que maravilha, né, irmão? Glória. Temos que entregar o evangelho de Cristo. Nós temos que anunciar o reino de Deus. Se eu fosse falar aqui, irmão, aleluia, em Daniel, livro da Revelação e Apocalipse, que ninguém está pregando sobre isso aí, nós íamos falar sobre a besta, íamos falar sobre o falso profeta e o anticristo, irmão. Aonde está imperando aí. Nós estamos vivendo já a última dispensação, que é a dispensação da graça. São 7 dispensações, né? A dispensação da de inocência, a dispensação da consciência, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação, aleluia, do Espírito, a dispensação da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, irmão. É a última dispensação. Tem pessoas que estão brincando de ser crente, irmão. Mas nós não estamos brincando de ser crente, não. Se Deus mandar você ir, você vá e prega o evangelho. Anuncie o reino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tempo já foi, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para adorarmos o Senhor. Se formos, a minha esposa, eu sempre venho cooperar, e ela é aquela mulher crente, mas é aquela mulher de domingo, né? Como ela congrega lá na igreja, e aí faz parte de oração, aí nós temos que ficar lá, e às vezes recebe convite para louvar, pregar. E quase nos deslocamos só, né? Aí, às vezes o companheiro aqui vai pregar, nos convida, as coisas dele trabalham, as coisas dele acompanham, mas trabalham. E a minha esposa ela é meio devagar. E eu estou cantando aí no tal de WhatsApp, né? Meu Deus. Pastor, minha vizinha era crente e anda muito diferente de um certo tempo para cá. Ela ia
Todo dia na igreja a irmã era muito crente e gostava de congregar. Agora ela abandonou a Bíblia e só lê no Facebook e não lá do celular. Já me disseram que é um tal de WhatsApp que ela fica futucando Jeová. Ela não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Meu Deus. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei Meu Deus do céu. Ela não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Pastor, o WhatsApp é um perigo quando o negócio apita, a gente tem que reparar. Oh, glória a Deus, é tremendo, irmão. Esse louvor é tremendo, irmão. Glória a Deus. O WhatsApp e as mensagens de amigo muitas vezes é um perigo por quem se desviar. Por causa disso é que Eva comeu fruto, foi andando pelo Éden e levou para Adão provar. O Facebook, a internet navega, o crente acaba encontrando um jeito para namorar. Tem muito crente que não usa mais a Bíblia, dizendo que não precisa, que já tem um celular. Ele não lê a Bíblia, não fala mais. Glória a Deus. A outra pessoa diz assim, ó: pastor, faça a campanha de oração, que tem muitos irmãos que não vêm mais congregar. A gente passa, chama eles para o culto, tá de cabeça baixa, não vê a gente passar. A gente liga, só dá na caixa postal, dizendo que tá ocupado toda vez que eu vou ligar. E posta foto na maior intimidade, tem crente no WhatsApp perto de se desviar. Ele não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia, não fala mais com ninguém. Não ora mais. Conversa com a gente, eu não sei o que ela tem. É forte. Oh, glória a Deus, irmão. Irmãos, é muita coisa, irmão. O crente do relógio, né? O crente celular, não é o cantado. E sai fora dele, hein? Não conhece, não? Sai fora dele, meu irmão, sai fora dele. Se o crente é desmantelado, não se deve andar com ele. Sai fora dele, meu irmão, sai fora dele. Com o crente desmantelado, Jesus não está com ele. Na oração, ele fica de olho aberto, onde é bom sair de perto e não fica junto a ele. É um demônio que provoca o desmantelo. Se você não vigiar, vai ficar do jeito dele. Sai fora dele. Ai, Deus. É muito louvor, É forte, Deus. Vamos embora, irmão. Entendeu? Então, tenha cuidado, igreja. Tenha cuidado, pastor. Precisa ter cuidado com o crente desmantelado, dando a paz do Senhor. E o Telegram? E o Telegram? Telegram, você conhece? Amém, irmão? Amém? E o meu louvor é mais de exortação, mas eu canto também de avivamento, né? Eu não digo. A gente tem que saber, né? O ambiente, né? Casamento, eu canto louvor de exortamento de casamento, mas esse hino aí tem pessoas que não gostam, não. E a mocidade principalmente, porque fica dando risada. Toca na ferida. É, pastor? Amém? Toca na ferida. É, Jeová. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Trabalhando, Deus. É bênção, né? Vai, em nome de Jesus, fazer o próximo culto, convidar o pastor e deixar pelo menos uma horinha, só pra ele estar adorando o Senhor, né? Amém, meus irmãos? Agradeço pela vida deles, em nome de Jesus. Né? Continua orando por mim, pela minha esposa e família, pelo ministério, Glória. minha cunhada, os demais irmãos aqui, amém? Estamos orando por vocês também. Vamos nos pôr de pé. Levantando os pés em nome de Jesus e encerrarmos, irmãos. Lembrando que sexta-feira é um culto de libertação, meus irmãos, amém? Glória. Creio que Deus vai preparar, em nome de Jesus, a tarde da palavra. Amém? Na tarde da bênção, um monte de lugar, na tarde da bênção. Tem que ser a tarde da palavra, né? Tarde da palavra. Essa, né? Glória. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar. Glorioso Deus, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Leva os seus servos em segurança e paz, acoberta com o seu sangue. Senhor, agradecemos pela palavra qual foi pregada.
abençoada, pelos louvores. Agradecemos a Ti por tudo, meu Pai. E Te louvamos e Te exaltamos para todos sempre. Amém. Que a graça e a paz, a comunhão, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus vença em cada coração de igreja. Diz: Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? E operando Deus, Quem impedirá? ninguém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. paz. Glória a Deus.